Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Programa Texto e Contexto desse mês, nós estamos tratando do tema práticas devocionais. E hoje, no último programa desse mês, nós falaremos de mais uma dessas antigas práticas da devocionalidade cristã que não envelhecem, que são importantíssimas para a nossa caminhada. Aproveita esse início de programa para compartilhar o link do programa Texto e Contexto, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, para que mais gente seja alcançada com esse conteúdo, seja abençoada com o conteúdo que é produzido no programa Texto e Contexto. A cada programa, nós sempre trazemos alguns convidados para nos ajudarem aqui na construção desses temas. E no programa de hoje, mais um programa sobre práticas devocionais, nós temos a alegria de ter conosco, novamente, pastor Josias e pastor Willy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor William, uma satisfação estar aqui novamente com vocês e aos nossos irmãos que nos acompanham, que Deus nos abençoe, que esse estudo seja edificante para todos nós. Amém. Amém. Paz, pastores, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, é uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Tema relevante para a nossa caminhada espiritual, né? Que o Senhor nos abençoe para que a gente encontre esses caminhos para interpretar a palavra dele. Amém. Que Deus use vocês também nesse Amém. programa, como sempre tem feito. Amém. Bom, nós temos falado, você tem acompanhado os programas Texto e Contexto desse mês, temos falado sobre práticas devocionais. Nós tivemos 2 programas falando sobre oração. É uma prática devocional cristã importantíssima, especialmente nesses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Na última semana, nós conversamos aqui sobre o jejum. É uma outra prática devocional cristã. E hoje, nesse último programa, nós queremos fechar então esse ciclo apresentando essas que talvez sejam as 3 principais práticas devocionais cristãs. Há outras, mas nós nos focamos nessas 3 nesse mês. Nós vamos falar hoje sobre a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, a importância dessa prática, o que a gente ganha quando nós decidimos de fato praticar a leitura da Escritura Sagrada. Então, essa é a proposta do programa de hoje. E aí eu queria, antes de mais nada, antes de a gente entrar, pastor Josias, propriamente dito, no exercício da leitura da Bíblia e sobre maneiras ou formas de tornar esse exercício agradável e falar sobre a prática dele, antes de mais nada, eu queria que a gente falasse sobre a Bíblia Sagrada em si. Por que esse livro chamado Bíblia Sagrada é um livro tão importante para os cristãos? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre algumas peculiaridades da Escritura Sagrada que fazem desse livro ser um livro tão importante, tão vital para todo cristão. Bom, tão importante que é o livro mais vendido de todos os tempos, o grande best-seller, mas eu gostaria de pedir um pouco de licença para a nossa audiência, que é seleta. Ela é composta de muitos que gostam de Bíblia já, por isso nos acompanha. E aí eu vou pedir licença porque vamos falar de algumas coisas elementares que para você, estudante da Bíblia, é meio que chover no molhado, mas devemos levar em consideração que estamos em rede aberta. Pode alguém que não tem tanto conhecimento ou dos conhecimentos elementares ainda não saber dessas informações, por isso te peço licença, você que faz parte dessa audiência seleta que prestigia muito a nós, no Texto e Contexto, com a sua audiência. Mas, pois bem, a Bíblia ela é um conjunto de livros, biblos, seria como uma pequena biblioteca de 66 livros, sendo dividido elas 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento. Esses 2 compêndios, formado Antigo Testamento e Novo Testamento, foram escritos aí no período de cerca de 1.600 anos. O primeiro que começou a escrever Bíblia, para o último que escreveu, foi
um tempo muito elástico, né? Muito considerável esse tempo. Foram escritos em línguas diferentes, né? Pelo menos 3, hebraico, aramaico e grego. Também em 3 continentes diferentes, né? O asiático, o europeu e o africano. Por mais de 40 autores, cada um em sua época, em seu lugar diferente. Então, por mais elástico que seja esse tempo, por variedade, né, de compositores ali, desde de fazendeiros a reis, né, de profetas a sacerdote, de pescadores a doutores, uma variedade, né, que Deus usa de homens tão diferentes para compor uma obra única e harmônica, que não contradiz, né? Eu sempre, quando falo desse termo, eu tento, em alguma palestra, fazer uma brincadeira do tipo, passar uma folha em branco para cada um escrever uma frase só, dos que estão presentes ali. E depois a gente tenta juntar tudo ali para ver se deu um texto com começo, meio e fim. É impossível, não dá. Imagina mais de 40 autores de épocas diferentes, lugares diferentes, sem um se conhecer o outro, e escreve coisa que vai encaixando, né? Um encaixa no outro e se torna uma obra completa, porque os escritores foram diferentes, de lugares diferentes, de posição social diferente, mas o autor é um. Por isso, da unidade, né? O Espírito Santo que insuflou, né? Que inspirou essas pessoas a escreverem isso. Então, toda essa diversidade ela se torna harmônica por causa do único autor. E aí a gente chega à conclusão de que essa palavra de Deus ela se torna única por causa dessa questão ascendente, né, ou transcendental, que transcende o tempo também. Por isso que a gente não tem divergência de textos. Ela é dividida em 2 grandes blocos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, antes de Cristo vir à Terra e cumprir a sua missão, então todos esses livros, ou o Antigo Pacto, né, Testamento também quer dizer isso, pacto, né, também aliança, né, acordo. E o segundo, que é o Segundo Testamento, ou o Novo Testamento, é o depois que Cristo veio cumprir a sua missão, então é dividido nesses 2 grandes blocos. E esses blocos, um não anula o outro, né? Na nossa versão, ser chamado de Antigo Testamento e Novo Testamento, ao invés de Primeira Aliança ou Segunda Aliança, Primeiro Acordo ou Segundo Acordo, talvez a palavra antigo venha trazer a ideia de caduco para alguns, né? Não, caducou, o antigo não vale, é só o novo agora. Não, nós acreditamos que toda a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, e o segundo é o complemento do primeiro. Então, é tão importante o Primeiro Testamento, ou a Primeira Aliança, quanto o segundo, a Segunda Aliança. Então, nós entendemos que ela é boa, né, para ensinar em todos os sentidos. Inclusive, Romanos 15:4, Paulo diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. Então veja que o que foi escrito no passado continua valendo para os nossos dias. Muito bom, pastor Josias. Eu penso que o próprio fato de a Bíblia, você comentou aí há pouco, de a Bíblia ser o livro mais vendido de todos os tempos, né? O próprio fato de a Bíblia nunca ter saído de circulação. Quantos anos faz que a Bíblia foi escrita e continua sendo um dos livros mais lidos? Isso por si só também já é um indicativo da singularidade, do quanto a Bíblia Sagrada é um livro importante, é um livro único, e talvez mostre também a própria preocupação de Deus em preservar, né? O mesmo Deus que cuidou, né, da inspiração da Escritura Sagrada, também cuidou da preservação dela. Não é
o foco nosso aqui hoje falar sobre a formação da Escritura Sagrada, né? Mas se a gente estuda um pouco a formação, né, como o Antigo Testamento ganhou essa forma, a forma atual, como que o Novo Testamento ganhou essa forma atual, né, os concílios que foram realizados para que a gente chegasse a esses 66 livros, né, o de Jâmino, o de Cartago, lá onde esses livros foram definidos, enfim. É muito bonita a história da Bíblia Sagrada e a história de Deus preservando, né, a Bíblia Sagrada. Mas, pastor William, por que, agora eu vou pegar aqui a Bíblia e mexer no cenário aqui, o pessoal da comunicação vai ficar bravo, mas por que esse livro aqui, que a maioria dos que estão assistindo, de repente tem alguns exemplares desse livro em casa, por que esse livro ele é tão importante para a gente? Por que esse livro, os cristãos, ao lerem esse livro e ao estudarem esse livro, professam que ele é a sua única regra de fé e de prática? O que tem por trás dessa escrita, né, desse material, dessas folhas e dessas letras impressas, né, nesse livro que a gente carrega semana após semana, né, e nas nossas casas, na igreja, enfim. Fala um pouco para a gente sobre isso. A questão essencial é a inspiração de Deus, né? Tudo que foi escrito, o apóstolo Paulo falou a Timóteo que tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. Segundo Timóteo 3,16, que é um daqueles textos que a gente deve marcar na própria Bíblia, né? Tudo que foi escrito, e quando ele fala de tudo aqui, ele se aplica de fato a todos os princípios, todos os conceitos, como o pastor Josias já citou aqui, não tem uma parte da Bíblia não inspirada. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, foi passada por Deus de uma maneira sobrenatural para que a vontade dele fosse revelada ao povo que decide seguir e caminhar com ele. Portanto, a gente entende que obedecer à Bíblia é obedecer ao próprio Deus, né? Desrespeitar o princípio bíblico é desrespeitar o propósito que o Deus Criador deu à sua criatura. Isso é muito importante, né? A gente perceber que tudo que a gente precisa ser, buscar, toda a transformação necessária, todo o projeto de Deus para a redenção do ser humano, todo o projeto de Deus para a vida daqueles que foram redimidos, a gente encontra na Bíblia Sagrada. Então, o que deixa ela tão especial, né, de tanta profundidade, é que tudo que a gente precisa, a gente encontra na Bíblia Sagrada de uma maneira muito especial. O apóstolo Pedro também foi bem claro nessa afirmação, quando ele fala, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, ele fala assim, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. A profundidade e clareza de Pedro, né? Então, nunca, em momento algum, quem escreveu o texto sagrado falou de si mesmo ou falou da sua própria percepção. É óbvio que a gente não entende que a inspiração bíblica ela é uma questão inconsciente. Os autores estavam conscientes. Quando a gente lê, por exemplo, os profetas, a gente percebe que eles estavam antenados com o contexto social em que eles estavam vivendo, com a palavra de Deus sendo transmitida, porém, o que os inspira, né, a força que vem ali direcionar as palavras, a repreensão, ela é divina. Tanto é que os profetas, por vezes, nem perceberam que as palavras deles ultrapassavam aqueles tempos. Deus falando através deles, trazendo direções até de coisas que ainda viriam a acontecer. Então, não há dúvidas de uma forma sobrenatural. E eu acho muito incrível quando a gente debruça no texto bíblico de uma forma, por vezes, simples, a gente percebe que há de fato um sopro de Deus, que os conselhos são extraordinários, que a direção ela não está presa a um contexto, a um momento, mas que ela fala de uma maneira tão imediata, não importa o texto que você lê. Né? Eu estou relendo alguns livros, eu estou lendo Isaías, relendo Isaías, que é um profeta difícil, porque está no momento, é messiânico, fala de novo céu e nova terra, mas é impressionante como a gente percebe que Deus está ativo em todos os momentos, como aquilo é inspirado por Deus. Então, ela tem essa profundidade, porque nós cremos que ela é, de fato, inspirada por Deus. Lembrando que a gente, na IAP, na Igreja Adventista da Promessa, só temos a Bíblia como inspirada por Deus, de uma maneira única e especial. Ela é a nossa única regra de fé e prática, porque ela foi dada por Deus, inspirada por Deus. Ok, muito bom. É isso aí, a Bíblia é a nossa única regra de fé e
e de conduta, né? Não temos outro livro. Gostei de um comentário que você fez a respeito da inspiração. É porque, de fato, o que dá autoridade para a Bíblia é a própria inspiração. É um livro que os autores foram movidos pelo Espírito para escrever. Então, ler a Bíblia é ouvir o próprio Deus falando de alguma maneira. Só que isso não fez com que os autores, no momento em que escreviam esses livros, tivessem sido abduzidos ou Personalidade anulados. suprimida, né? a personalidade tivesse sido suprimida, né? Nada disso aconteceu. Eles continuaram completamente conscientes enquanto escreviam a Bíblia. Eu costumo brincar que se um mineiro tivesse escrito a Bíblia, nós teríamos o ai na Bíblia em algum lugar, com toda certeza, né? Com toda certeza. Mas assim, então o que dá autoridade é a inspiração. Talvez seja importante colocar também, né, que existe uma igreja, a Igreja Católica Romana, né, que eles, além da Bíblia Sagrada, eles têm a tradição. E tem um argumento que eles usam que é muito sutil e que, às vezes, algumas pessoas ficam reflexivas a respeito desse argumento, né? Que eles dizem assim que a tradição é maior que a Bíblia porque quem criou a Bíblia foi a igreja. Porque nos concílios que a Bíblia chega a essa forma final. Então, assim, se a Bíblia criou a igreja, então a igreja é maior que a Bíblia. Então, aí a tradição da igreja está aqui e a Bíblia está aqui. Então, falar de inspiração, acho que é sempre interessante lembrar isso aqui, né? Que não foram os concílios que deram inspiração para a Bíblia. Foi Deus. Foi Deus. Os concílios, eles só Selecionaram os livros inspirados. Isso, só selecionaram os livros inspirados. Então, assim, o pessoal foi usado por Deus só para reconhecer a inspiração que era latente, inerente ao próprio livro, mas não foi um concílio que deu a inspiração. Então, nós não acreditamos nisso, né? Que a igreja criou a Bíblia, né? Então ela é maior e aí a tradição está acima, enfim. Verdade. Essa observação é importante porque dentro dessa confissão de fé cristã católica não é incomum que eles alterem, acrescentem, tirem, porque a autoridade da igreja nessa confissão de fé, de fato, está relacionada ao concílio, à autoridade papal. Então eles podem mudar o que eles quiserem, né? Para a gente não, a gente tem a ideia de que a Bíblia foi inspirada por Deus e ponto final. Ponto final. Nós nos adaptamos a ela, né? Sejam quais forem as circunstâncias. É isso aí. Bom, para que a Bíblia faça diferença na nossa vida, já que ela é um livro tão especial, como a gente tem dito e tem colocado aqui, um livro que tem autoridade, um livro que foi inspirado por Deus, ela só vai fazer diferença se nós a conhecermos, né? Não adianta nada nós termos um livro tão especial e valioso assim, se a gente não manusear esse livro, se a gente não conhecer esse livro. Então, daí porque nós estamos falando aqui do exercício devocional, da leitura da Palavra de Deus. Então, eu queria que o pastor Josias comentasse um pouco para a gente como é que a gente pode realizar uma leitura eficaz da Bíblia Sagrada, né? Porque é fato, né? Todo cristão, acho que tem essa noção que é importante ler a Bíblia, até os que não conseguem ler, até os que não conseguem ter essa disciplina, né, de ler, no fundo tem essa noção que a Bíblia precisa ser lida. E como fazer uma leitura eficaz da Escritura Sagrada, nesse nosso exercício devocional da leitura da Escritura? Bom, vale a pena a gente também citar aqui que, a respeito da importância, todos os grandes homens de Deus que alcançaram o nível de maturidade cristã, né, na santidade, esse nível mais elevado, todos eles liam a Bíblia, né? E estamos falando de prática devocional, vamos ter que voltar nossa atenção para a prática como devoção. Porque existe também outras maneiras de estudar a Bíblia, né, que não é aquela feita pelo amador, aquele que ama, né, ama aquilo que faz. Porque nós temos, por exemplo, a leitura feita pelos teólogos é diferente, né? Ele vai fazer ali uma leitura acadêmica da Bíblia, para encontrar respostas para questões difíceis. Vamos ter também ali a leitura feita pelos apologetas, né? Aqueles defensores da fé. Então ele faz uma leitura
a apologética buscando defender a fé de algo. Então, tanto o acadêmico, né, o teólogo, como o apologeta, ou como o pregador que faz uma leitura homilética, ele faz a leitura pensando em fazer o sermão. Esses três grupos, eles pensam primariamente no outro. O acadêmico, o teólogo, ele vai fazer o seu estudo bíblico visando produzir um texto para outras pessoas. O apologeta vai estudar a Bíblia visando uma defesa para combater heresias, sempre pensando no outro também. Assim como o pregador, que vai fazer aquela leitura homilética para fazer um sermão para pregar para os outros. A leitura devocional, né, do amador, no amador no sentido daquele que ama, né, não aquele que é inferior, não é isso? A leitura bíblica não tem nada de inferior, mas aquele que ama, aquele que faz isso, ele faz pensando nele. E essa deve ser a chave, né? De fazer uma leitura para si próprio, que é uma grande dificuldade para muitos que estão em alguma dessas categorias, né? Se ele é teólogo, se ele é pregador, se ele é apologeta, toda vez que ele vai pegar a Bíblia para a sua devocional, rapaz, aqui dá um sermão, né? Por vezes já estou fazendo minha devocional, rapaz, olha o texto aqui, as divisões já dá um sermão. Aí você tem que falar, não, Josias, você está lendo para você, né? Não é para os outros, porque a gente vai tentar, né, ler para os outros. A devocional não, é para ler para mim. Pode até fazer um sermão, mas pregue para você primeiro, né? Como o salmista, né? Ele dá a intenção, né? Claro que a gente não acredita em alma como o mundo acredita, mas quando a gente lê alguns textos, né, do Salmo, o salmista dá a intenção de que ele pega a própria alma dele, senta aqui, né, e diz assim, agora eu vou ter uma conversa contigo, né? Ó, minha alma, não te esqueça de nenhum dos benefícios de Deus, bendiga ao Senhor, né? Apontando o dedo para ele mesmo, né, para a alma dele. Essa é a essência da leitura devocional, né? Então, se quiser fazer um sermão diante de uma leitura devocional, pode até fazer, mas faça, depois vá diante do espelho e fala, olha, você tem que ser assim, olha, aqui está falando assim. Pregue para você, porque a devocional é isso, né? A gente trazer o benefício da palavra de Deus para nós mesmos. A gente vai para ouvir Deus em primeiro lugar. Ouvir Deus falando com você, porque o ser humano é muito perito nisso de querer aplicar para os outros, né? Está lendo ali, de repente, olha, não, essa palavra aqui é para fulano, porque olha, ele está fazendo isso aqui está falando que é o contrário, né? Não, esquece, na devocional é com você. Se você está lendo, se Deus está falando, é com você. E aí a gente precisa de entender, né, para que essa leitura seja mais eficaz, precisamos de alguns passos. Primeiro dele, ler a Bíblia. Pô, parece óbvio demais, né? Mas tem gente que vai fazer devocional em comentários bíblicos, que por mais interessante que seja, não é a Bíblia em si. Já é uma visão de um outro que fez, né? E não ele. Ou um devocionário também, né? Existe o devocionário, pão diário, pão de todo dia, existem vários que são bons, mas para essa leitura também não serve. A gente não é contra devocionário, mas a devocional bíblica mesmo, ela parte da própria Bíblia falando a você, o próprio Deus falando a você. O devocionário, Deus já falou com aquela pessoa, ele achou interessante, escreveu aquele texto, né? Mas o que Deus tem para você hoje é a Bíblia, é esse pão diário aqui, é a Bíblia. Então, devemos nos ater à Bíblia, à leitura da Bíblia. E aí, um outro passo interessante que poderíamos dar nessa questão da devocional é a gente tentar ler a Bíblia inteira. Eu sou daqueles que acredita que um cristão não pode morrer sem ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ao menos uma vez na vida. Ele precisa ler
ela ao menos uma vez na vida. Não dá para passar dessa vida para outra sem fazer isso. Sem fazer isso. Isso é imprescindível, né? Um cristão, ele tem que conhecer, e eu sei que muitos já tentaram, pararam pelo caminho. Ah, pastor, eu tentei, mas chega ali em Crônicas, aqueles nomes lá, eu desanimei, não consegui. Eu fui até o livro de Jó, mas é meio complicado de entender ali, eu parei por ali, né? Então, faça o esforço, né? Tem que fazer um esforço para ler. Não precisa ser de Gênesis ao Apocalipse, livro a livro, né? Que seria o ideal, mas se você tentou dessa forma e não conseguiu, tente de uma outra maneira, leia por livros, né? Comece naquele que é mais interessante. Olha, eu gosto muito da história de Jonas. Vai ler o livro de Jonas inteiro, depois você vai para outro livro, pode começar por blocos também, né? Os profetas menores são livros pequenos que dá para você ler ali em uma sentada apenas um livro. Isso vai te dando o hábito da leitura, fazendo você gostar, a ponto de você chegar no nível do Willy, né? De ler o Isaías, né? É o profeta grande. Não entendi tudo, não. É um profeta grande, fala de coisas difíceis e tudo mais, mas se você começou pelos pequenos, quando você chegar lá, você já está habituado, familiarizado com o linguajar bíblico, né? Então, a gente precisa buscar mecanismos para facilitar isso. Se não dá de uma vez por todas de Gênesis a Apocalipse, faça os livros de preferência sua primeiro, os menores, os mais interessantes. A escolha da tradução da Bíblia também, porque apesar de a João Ferreira de Almeida ser ainda a queridinha, né, do evangélico brasileiro, mas às vezes pode ter um português mais antigo, que você não entenda algumas palavras, isso vai tornar desinteressante, né? Como a gente assistir um discurso, por exemplo, de um político, de um juiz, que vai usar termos que nós não costumamos ouvir, não sabemos nem o significado, você passa a tornar desinteressante, porque você não está entendendo o que ele está falando, né? Então, de repente, opte pela NVI, né? A nova versão internacional, ou a nova tradução na linguagem de hoje, que tem termos mais parecidos ao que a gente fala hoje, ao português que a gente fala hoje. Isso ajuda bastante, né, as pessoas. E também pedir ao Espírito Santo, né? O pastor Willy falou aqui da revelação, da inspiração, né? Que hoje não tem mais isso, né? Então não se produz mais Bíblia, então Deus não vai revelar a Bíblia para ninguém, já está revelado, os 66 livros é o cânone fechado, então não existe mais revelação e nem inspiração. Deus inspirou aqueles no passado, foi revelado para nós. O que resta agora é iluminação, e é isso que nós devemos pedir para Deus, para o Espírito Santo. Todas as vezes que formos ler a Bíblia, a gente pedir iluminação, para que os nossos olhos se abram, né? Como o salmista lá no Salmo 119, 18, ele diz: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, né, da tua palavra. Então, a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele nos ajude, porque senão vai tornar uma tarefa também difícil, como eu vi em um youtuber comentando essa semana. Pelo jeito ele não é crente, mas ele disse assim: olha, eu queria fazer uma pergunta aqui, se é só eu que quando leio a Bíblia não entendo nada, ou se tem mais gente que não entende nada igual eu, né? Porque de fato a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Não é uma leitura como ler um livro qualquer, né? Tem essa questão que o pastor Willy citou aqui de transcendental, de Deus inspirando. Então a gente vai precisar de Deus para entender ela também, né? Então pedir a ajuda de Deus também é fundamental. Amém. Amém. Na sua primeira resposta, pastor Josias, quando você comentou as línguas que a Bíblia foi escrita, agora, enquanto você falava, né, sobre a leitura da Escritura, sobre escolher uma versão bíblica mais acessível, eu me lembrei, né,
Uma das línguas que a Bíblia foi escrita foi o grego, e era o grego Popular, popular, né? o grego chamado koiné. O próprio fato de a Escritura Sagrada ter sido escrito nessa língua, que era uma língua acessível às pessoas, era a língua das massas. Né? O grego koiné era a língua das massas, era a língua do aspas, do povão mesmo. Né? Porque a Bíblia foi escrita para que as pessoas para que as pessoas lessem, para que as pessoas entendessem o que estava sendo escrito. Né? Então, de fato, desde o início, né? Até na produção, até na língua que a Escritura foi escrita, nós já temos esse indicativo, né? De que é para ser lido mesmo, é para ser meditado, é para estar numa linguagem acessível. Então, assim, não tem nenhum problema, tá? Você escolher hoje uma versão bíblica que seja mais acessível, um português mais acessível para ler a Escritura Sagrada. Né? Ainda nessa linha, a gente deve citar aqui também uma grande contribuição da Reforma, que visou muito isso, né? Tirar a Bíblia do latim, né, que poucos entendiam, para traduzir para o vernáculo, para a língua local de cada país, né, para que as pessoas entendessem, para que eles lessem na sua própria língua e entendessem, não precisasse de um professor de latim traduzir para eles. Né? É isso aí. Bom, mas além de ler é uma questão importante para a gente conhecer a Bíblia Sagrada e ser transformado por ela, já que ela é um livro que tem autoridade. Mas além de ler, eu penso que um segundo passo importante também no exercício da devocional, da nossa devoção, né, na leitura da Escritura, é a meditação. Meditação. Enquanto a gente pratica esse exercício, a gente lê e medita. Eu queria que o pastor Willy comentasse um pouco para a gente a respeito desse segundo movimento, né, que é esse movimento mesmo de introspecção e de reflexão diante daquilo que foi lido. Comenta um pouco para a gente, pastor Willy, sobre a meditação das Escrituras Sagradas. Sim, a gente sabe que toda leitura eficaz exige introspecção, né? Isso é uma regra até para quem lê. Né? Você lê um capítulo importante, você precisa parar um pouco, pensar sobre aquilo que leu. Você lê um parágrafo importante, isso até de livros comuns. Né? E quando se trata da palavra de Deus, é óbvio que isso se torna ainda mais essencial. Quando você dizia isso, eu lembrei muito do apóstolo Tiago, que é muito incisivo nessa questão, onde ele fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Para que eu me torne um praticante, eu preciso meditar naquilo que eu ouvi. Não é simplesmente glorificar a Deus por aquilo que eu escuto, por aquilo que leio, mas me deixar ser lido pela palavra de Deus, deixar minha vida ser afetada pela palavra de Deus. Aí Tiago ainda fala assim, que a gente aprender princípios, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e não praticar é como se a gente se olhasse no espelho e não arrumasse o que está fora de ordem. E é interessante isso, né? Você olha no espelho, vê que o cabelo não está bom, mas ignora e vai para a rua mesmo assim. Então, não é só a leitura. Há uma introspecção, há um exercício que a gente precisa fazer para que aquilo realmente se torne aplicável e afete a nossa maneira de viver e de ser. Eu fico pensando quando eu estou preparando as minhas pregações, e a gente está falando aqui da leitura devocional, mas como diz o pastor Josias, é difícil a gente ler desprendido da pregação, né? Então, tudo que a gente lê, a gente realmente já vai conexando uma parte, uma coisa ali. E às vezes eu leio o texto bíblico e eu fico andando na casa, né? Minha mulher dele fala, deixa ele lá, porque ele deve estar fazendo pregação. Mas ela vê que eu estou quieto, olhando para o teto. Isso é muito comum, né? Eu leio e eu fico pensando a respeito disso, como isso se aplica à vida, como isso mexe com a vida. E eu fiquei feliz que eu percebi que eu não sou o único com essas estranhezas, né? O Salmo 119, o salmista, ele fala muito a respeito disso. Ele fala no versículo 15 aqui, ele fala, o autor chama a gente para pensar nos preceitos que o Senhor colocou para a nossa vida. E ele não só chamou a gente para isso, mas como isso fez parte da vida dele. Ele fala no outro versículo assim, eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Eu também fiquei feliz porque eu não sou o único que sofre de insônia. É muito comum eu estar acordado 3 horas da manhã pensando ainda no texto que eu li, como aquilo se aplica. Então, é bem importante a gente olhar para essa questão de que não é só a leitura, mas é Deus falando com a gente. A gente gosta muito de falar, a gente gosta muito de pedir,
Mas entender que todas as vezes que a gente debruça no texto bíblico, Deus está e, de fato, Ele fala comigo, Ele fala com os crentes, Ele fala com aqueles que querem viver para Ele. Isso é uma questão muito importante. E fala, de fato, né? A gente que lê o texto, você lê a Bíblia, você começa do Gênesis de novo e Deus parece que está... Como eu não prestei atenção nisso, como eu não observei isso, essa introspecção, essa meditação, e a cada leitura a gente escuta mais Deus falando, a gente percebe mais os detalhes do propósito de Deus para a nossa vida e isso é extraordinário. É sempre importante a gente ressaltar que, enquanto a gente lê a Bíblia, é necessário que a gente busque entendê-la e que também existem algumas regras importantes para que a gente leia a Bíblia. Então, entender o autor, o contexto. É muito comum as pessoas virem para mim com a Bíblia na mão, dizendo, pastor, eu li o texto e não entendi. Eu simplesmente faço a leitura do mesmo texto. Na minha versão bíblica, a pessoa fala, entendi. Então, procure outras versões, a gente fala na nossa regra, né? 4 versões bíblicas, pelo menos, para que você entenda. Sim. Então, não é que é difícil, né? Assim como a gente aprende tantas coisas com esforço e dedicação, esse mesmo esforço, essa mesma disciplina, essa mesma dedicação, precisa ser voltada para a palavra de Deus, que é essencial para a nossa vida. Então, você leu de uma forma, você não entendeu, ou não foi ao teu coração, pegue outra versão bíblica, leia, procure entender, busque direção, mas é importante que a gente tenha essa relação de introspecção com a palavra de Deus, sendo que nela a gente tem toda a orientação necessária para que a nossa vida seja alinhada segundo os propósitos do Senhor. É isso aí. Talvez as pessoas que estão nos acompanhando agora, muitas delas já tiveram essa experiência que o pastor Josias comentou, o pastor Willy comentou, de repente ler a Escritura Sagrada e não entender algum trecho, não entender alguma coisa que acabou de ler. O pastor Willy disse aí que às vezes fica ruminando, né, a Escritura pela casa Quase sempre. Durante a noite, mas assim, eu ouvi uma coisa uma vez de um pastor, uma fala de um pastor que me chamou muita atenção nesse sentido, né, relacionado aí à meditação da Escritura Sagrada. Ele usou a imagem de uma criança que está aprendendo a entender a voz do pai. Então a criança, o bebê ali que está nos seus primeiros anos, ele não entende ainda exatamente as palavras que o pai está dizendo, mas ele consegue discernir que é a voz do pai, apesar de não saber muito bem o que o pai está pedindo, né? O pai fica ali conversando com a criança e tal, mas a criança não sabe exatamente o que ele está pedindo, mas sabe que é o pai e aos poucos vai treinando ouvir a voz do pai, até que vai chegar uma hora que ela também vai crescendo, vai amadurecendo, né? Enfim, e ela vai começar a entender, a articular palavras, construir frases, até que ela entende completamente o que o pai está querendo. Então ele usou essa ilustração para dizer exatamente isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia, talvez ele não entenda tudo mesmo, mas nós estamos treinando o nosso ouvido para ouvir a voz do pai. E vai chegar uma hora, se a gente insistir nisso, ter disciplina, né, como disse o pastor Willy, vai chegar uma hora que a voz do pai vai se tornando mais clara para a gente vai conseguir entender de fato ainda mais da Escritura Sagrada. Amém, muito bom. Bom, e além de ler e meditar, então tem um terceiro item nesse exercício devocional da leitura da Escritura, que é a aplicação, que é viver. Viver o que a gente entendeu lendo a Escritura Sagrada. Isso é muito, muito importante, né? Essa questão de viver e de aplicar, né? Tem gente que já escreveu que a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então, é muito importante a aplicação. Queria que o pastor Josias comentasse um pouco para a gente sobre essa questão, né, da aplicação da Escritura Sagrada, a aplicação dessas verdades que a gente vai aprendendo enquanto lê a Escritura. Exato, essa aplicação é a cereja do bolo, né? Aquilo que é essencial, porque a Bíblia ela não é somente informação, ela não é somente para informar, como muitos outros livros, né? O diferencial dela é que ela muda a vida das pessoas. Por quê? Porque além de ensinar, além de informar, ela forma, ela atua na formação do caráter das pessoas. E falando de pessoas como nós, discípulos de Cristo, transformar o nosso caráter parecido com o de Cristo, né? Então, essa transformação ela vem pelo aplicar, que é o grande lance do cristianismo é esse. Nós vamos ver, o pastor Willy já citou aqui o apóstolo Tiago falando, né,
da importância da prática, né, de crer e não praticar. O próprio Tiago também vai falar de aquele que sabe e não pratica, comete pecado, né? O próprio Jesus, ele vai contar uma parábola, né, daquele que construiu a casa na rocha e o outro tolo que construiu sua casa na areia. Ele vai falar que o grande lance de tudo isso é justamente ouvir as palavras dele e praticar. Pelo que Jesus fala, pelo que Tiago fala, a gente chega à conclusão de que, às vezes, é melhor saber pouco e praticar aquele que ele aprendeu, do que saber muito e não praticar nada. Aí perdeu a essência do cristianismo, a leitura, os estudos vão ficar vazios, né? Vão ficar muitos áridos, se não houver aplicação, né? Então a pessoa tem que aplicar. E aí o pastor Willy falou aqui da meditação, né? E a meditação ela é essencial para essa aplicação, porque é onde a gente vai introjetar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Lembrando que a meditação, quando nós falamos da meditação bíblica, ela é diferente dessa meditação filosófica, né? Principalmente de filosofias orientais, em que as pessoas buscam esvaziar a sua mente, busca deixar zerado, né? Livrar a sua mente das preocupações, de tantas coisas que tem um benefício nisso, mas no fim vai ficar com a mente vazia. A meditação bíblica não, ela vai encher ao invés de esvaziar, e esse enchimento vai fazer também um outro papel, de livrar das preocupações, de outras coisas, porque vamos estar tão cheio que vamos transbordar, e as preocupações vão sair, essas outras coisas que a gente não quer, vai acabar dando lugar para isso que a gente encheu. É como se pegar, por exemplo, um copo, um recipiente com algum líquido sujo ali e você começa a despejar água mineral até transbordar e sair toda aquela sujeira, no fim vai ficar cheio de uma água límpida, né? A palavra de Deus faz esse efeito na gente, né? A gente vai introjetando ela dentro da gente de tal forma, através da meditação, que a gente vai transbordar e preocupações, ansiedades, tantas coisas ruins vão sair, vai ficar somente a palavra de Deus. E aí, nesse processo de meditação, é que a gente vai partir para a aplicação. Agora, cheios da palavra de Deus, vamos aplicar isso para as nossas vidas. A Bíblia fala que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Se a gente meditou, encheu o nosso coração com isso, a gente vai começar a falar, a gente vai começar a pregar, como o salmista disse, eu crio em tua palavra, por isso eu falei, né? Porque fez efeito em mim, já está fazendo efeito aqui, então agora eu posso vivenciar, eu aplicar a Bíblia para mim, né? Interessante falar sempre para a primeira pessoa, para o eu, não para o outro, né? Olha, aqui é uma boa aplicação, mas vou falar com fulano, vou falar com ciclano. Não, é para você, aplique para você a palavra de Deus, que é o grande lance do cristianismo. Se tem alguma coisa que você tem decorado em toda a Bíblia, eu acho que é essa, né? De praticar, de ouvir as palavras de Jesus e praticar, não tem erro. Não importa se eu não entendi todas as nuances, tem profecias, o Apocalipse, muitos acham difícil de entender aquela linguagem figurada. Meu irmão, leia e pratique, você não vai errar, né? Leia e pratique. Então, essa prática que a gente faz, ela é interessante para nós e a gente consegue fazer ela com respondendo algumas questões, né? Então, se você tem como anotar aí agora ou não, dá um pause aí no vídeo, vá procurar uma caneta, um papel, ou escreva no seu tablet, no seu celular, mas são questões que eu gostaria de compartilhar com você, importante aqui. Então, você olhar para a Bíblia, ao você ler, introjetar, faça as seguintes perguntas. Há algum exemplo que devo seguir nesse texto que eu li? Há alguma ordem que eu devo obedecer? Há algum erro que devo evitar ou pecado a abandonar? Como esse texto me desafia?
há alguma promessa para mim desfrutar nesse texto? Existe alguma condição que devo atender? E ao buscarmos responder essas perguntas, né, que você vai fazer para você mesmo, e aí você vai praticar, você vai buscar a prática nisso, então você vai encontrar essas respostas, você vai encontrar consolo de Deus para a sua vida, você vai encontrar ali desafios que você vai ter que colocar em prática, algo que está te repreendendo, que você vai ter que mudar a sua conduta. A própria palavra de Deus, ela vai falar desses erros. O pastor Willi usou a figura de linguagem aqui do espelho, né? A palavra de Deus vai ser esse espelho. Você vai se espelhar nela. Você vai ver sua condição e vai ver o ideal que você deveria viver. Então, você vai ajustando a sua vida através desse ideal, que é a vontade de Deus escrito na Bíblia. Então, essas perguntas são necessárias, né, para a gente aplicar a vida, aplicar a palavra de Deus à nossa vida, vivenciar isso, deixá-la descer ao coração. Amém. Amém. É muito interessante esse exercício de tentar escrever, né, ou pensar em aplicações utilizando a primeira pessoa do singular. Né? O pastor Josias comentou aí de colocar o eu na frase. Né? Sim. Você leu, você meditou e aí você pensar numa aplicação para você. Eu preciso fazer isso, eu preciso agir assim, eu preciso abandonar tal prática, porque a tendência natural é que a gente sempre tente construir aplicações genéricas, né? Nós precisamos, e sempre muito solta, né? E aí não vai direto ali na ferida. Não sei se já tiveram a experiência de ministrar aula de estudo bíblico indutivo, ou na igreja, ou nas salas de aulas do setup mesmo, mas em estudo bíblico indutivo, uma das tarefas que a gente costuma dar é para o pessoal escrever aplicações, né? E é impressionante, nós temos essa dificuldade natural de escrever aplicações na primeira pessoa do singular. Elas sempre são genéricas, né? Extremamente abertas. Então, é um desafio assim sensacional isso, que a gente deveria levar a sério. Tente escrever nas suas leituras devocionais da Escritura Sagrada, tente escrever aplicações para você, pensar em aplicações para você e formular elas, nem que você não tenha o costume de anotar ou de escrever no celular, mas formular na sua mente aplicações na primeira pessoa do singular. Né? Bom, caminhando para o final do programa Texto e Contexto de hoje, né, no final, mais um tema aqui que a gente gostaria de colocar também para fecharmos então esse assunto sobre a leitura da Bíblia. Eu queria que o pastor Willi comentasse um pouco para a gente sobre a importância de usar a palavra de Deus no dia a dia na nossa luta diária contra os 3 opositores do povo de Deus, que é Satanás, a carne e o mundo, ou o mundo, a carne e o diabo, né, que como é mais comum apresentar esses três opositores. Como que esse exercício de leitura da Escritura Sagrada, que nós temos conversado durante o programa, pode ajudar nessa nossa luta contra esses 3 opositores? Quem mostrou o quanto a palavra de Deus é essencial para que a gente resista às tentações foi o próprio Senhor Jesus. A gente tem aquela narrativa no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 3, aquele momento em que Jesus sofre a tentação, passa pelo momento da tentação, e o diabo se aproxima justamente nesse jogo de palavras, e o posicionamento do Senhor é também com a palavra, ou de uma forma verdadeira com a palavra. A primeira proposta aqui, o diabo, só para a gente lembrar um pouco aqui desse momento de tentação, mas a primeira coisa que o diabo diz é: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Se Jesus ele poderia usar do seu poder e do fato de que ele é Deus, e de fato ele podia fazer isso. Jesus podia, na verdade, não passar por nenhuma das lutas que ele passou. A gente sabe que ele é Senhor. E o diabo também sabe da natureza de Jesus e sabe quem é Jesus, e ele usa isso como um critério para poder tentá-lo naquele momento. Mas o que é extraordinário é a maneira que Jesus lida com a tentação. Né? Porque ele responde aqui, diante dessa palavra de Satanás, citando a própria palavra de Deus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus a defesa contra as tentações que chegam a nós. Importante a gente perceber. E essa tentação de Jesus não teve um round só, né? Foram
foram várias, né? É importante a gente perceber que a gente não passa por um momento de tentação, né? O diabo deixa por um tempo, mas as tentações elas fazem parte da caminhada espiritual, né? E a segunda parte da tentação aqui, o diabo se aproxima, mas agora com essa sacada de que Jesus usou a palavra de Deus como defesa. Então Jesus está apoiado na palavra. Então ele fala, eu vou jogar com a palavra também para que eu possa então entrar na realidade dele ali. Aí ele cita assim, dentro desse mesmo contexto, né, mas está escrito a teu respeito, que dará ordem aos anjos e ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces numa pedra. Aqui a gente já percebe que essa segunda parte que ele coloca aqui para tentar o Senhor, ele já coloca aqui usando a própria palavra, dizendo, você pode se arriscar. Né? Ele coloca ele ali num ambiente, não, você pode se atirar daqui. Eu te coloco aqui no templo, né? No pináculo do templo, fala, você pode se atirar daqui, porque está escrito. Já que você usa a palavra de Deus como referência, está escrito que você vai encontrar defesa, que Deus vai te guardar. Então, usa isso. Aí Jesus, mais uma vez, agora usando a palavra de Deus de uma maneira correta, dentro do seu contexto, né? E é tão importante a gente perceber isso, porque quantas pessoas usam a palavra de Deus fora de contexto, fora do seu momento? Quantas pessoas, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, leram textos fora de contexto, dizendo que teriam uma proteção especial, que estariam imunes aos problemas, às dificuldades, às perdas. Aí Jesus ele coloca isso no lugar dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso o fato de que nós somos filhos de Deus não quer dizer que nós estamos imunes ao sofrimento. Eu não vou testar a fidelidade de Deus em relação à minha vida, em relação à minha caminhada, isso não faz parte. Então, mesmo diante de uma interpretação errada, o Senhor corrige a interpretação, aqui a gente percebe a importância da seriedade da interpretação bíblica, né? E na terceira parte, na última aqui, o diabo então oferece a Jesus coroamento e glorificação. Ele diz, ainda levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe que o diabo aqui, ele vai numa área da vida onde normalmente é o desejo do coração humano corrompido. Glória, ainda mais oferecer para Jesus a glória e o poder no mundo sem ter que passar pelo sofrimento, sem ter que passar pela cruz, sem ter que passar pela pregação, humilhação. Isso era tentador, né? Óbvio que Jesus jamais pecaria porque ele é Deus e é santo. Mas, de fato, a sugestão é boa, né? E Jesus, diante dessa tentação, ele fala, para trás de mim, Satanás. Não é esse o propósito do Pai para a minha vida. Eu acho muito importante a gente perceber como Jesus ele se posiciona usando a palavra de Deus para que as tentações não fossem, de fato, poderosas. Como uma mente iluminada pela palavra, é óbvio que Jesus é Deus e que ele não pecaria e que ele não cederia. Mas olhando para a nossa fragilidade, né, para o nosso contexto, como é importante que a gente tenha a palavra de Deus bem interpretada como regra de vida para que a gente se defenda das tentações, daquilo que pode vir para a nossa vida. Sempre levando em conta que passar por tentações faz parte do processo do ser humano, né? Pedro, eu lembro muito, eu sempre uso referência àquele texto onde Jesus fala para Pedro, falou, o Satanás pediu para peneirar você, para provar você. E eu intercedi para que você não desfaleça. Jesus não falou, não toca no Pedro, que o Pedro é meu, né? Mas faria parte de um processo, passar por provações e tentações para o amadurecimento dele. Então isso faz parte, ter a palavra de Deus como regra de fé, alicerçada, bem interpretada, é um caminho essencial para que a gente consiga lidar com tudo isso. Importante também a palavra de Deus em relação às seduções da nossa própria carne, queira a gente ou não, a gente tem ainda desejos que são contrários à vontade de Deus, porém ter uma vida alicerçada na palavra de Deus é um caminho para não perder esse direcionamento e é também essencial contra os desejos do próprio mundo, porque a todo tempo o mundo está dizendo o que é ser uma pessoa de sucesso, quais são as prioridades da vida, e é a palavra de Deus que mantém a nossa mente sóbria dentro daquilo que de fato é o propósito do nosso Deus Criador para a vida. O apóstolo Paulo falou para nós não nos conformarmos com o mundo, né? Conformar é ganhar o formato da forma, né? É igual o bolo, né? Você coloca numa forma redonda, ele fica redondo, é de coração, quadrado é quadrado. Mas a Bíblia fala, não vos conformes.
E a maneira de nós não nos conformarmos é ter uma vida alicerçada na palavra de Deus. Muito bom, muito bom. Então a Bíblia Sagrada também é uma arma e tanto que a gente tem para usar nesses nossos embates contra esses opositores, mundo, carne e diabo. É isso. Pratique o exercício da leitura da Escritura Sagrada. Esse foi o grande tema do nosso programa de hoje e o grande desafio para você e para a sua vida. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós vamos partir então para o final. Eu quero pedir para o pastor Josias, para que ele dê uma palavra final para aqueles que nos acompanharam até esse momento e, na sequência, que o pastor Willy nos colocasse diante de Deus em oração para a gente seguir então para a conclusão do nosso programa. Bom, diante de tudo que foi dito aqui, o grande desafio que nós temos é ouvir ao nosso Deus, ouvir através da leitura da palavra e praticar. Esse é o grande lance. Então, busque a leitura diária da palavra, tente encontrar o momento mais propício para você, aquele momento é que sua alma vai estar mais calma, que você vai estar tranquilo, que não vai ter nada para te atrapalhar, porque é o seu momento com Deus. Ali você vai ouvir Deus. Ouvindo a palavra de Deus, o próximo passo é praticar aquilo que você ouviu de Deus. Esse é o grande lance do cristianismo. Amém. Vamos orar. Pai, a gente te agradece por mais esse programa que traz para as nossas vidas instruções tão importantes e essenciais para a nossa caminhada, Senhor. Nós que um dia fomos redimidos por Ti, por Teu sangue derramado na cruz, Senhor, e que agora temos essa missão de viver uma vida para a glória e para Teu louvor. E nós caminhamos com a certeza de que a Sua palavra é a luz que tem mostrado para a gente o caminho a ser seguido. Que é a Sua palavra que tem livrado a gente dos erros que nós cometíamos antes de conhecer, Senhor. Portanto, pelo nome de Jesus, Pai, dá-nos forças, sabedoria, para que a gente consiga conduzir a nossa vida onde a palavra do Senhor se torne centro da nossa existência, onde nós aprendamos a ter a Sua palavra como parte do nosso cotidiano, parte da nossa vida. Permita-nos, Senhor, que a Sua palavra fale profunda, inteiramente aos nossos corações, às nossas vidas, enquanto nós temos os nossos momentos devocionais, Senhor. E que as nossas vidas sejam a cada dia mais alinhadas, moldadas por Seus propósitos eternos, por Sua vontade eterna, segundo a Sua palavra revelada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Josias. Obrigado, pastor Willy. Foi uma alegria ter vocês aqui mais uma vez no programa Texto e Contexto, nos ajudando nas conversas e nos diálogos à luz da Escritura Sagrada. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente no programa Texto e Contexto com uma nova temporada, um novo tema para a gente começar a estudar. Então não perca, próxima segunda-feira, às 8 horas, o programa Texto e Contexto. Até lá, que Deus abençoe a todos e a todas.